A nossa análise de hoje, ela começa bem longe dos gramados, sabe? Longe daquelas arquibancadas lotadas e dos holofotes tradicionais do Maracanã. Com certeza, o cenário aqui é outro. Exato. O foco para este nosso mergulho profundo de hoje é um ambiente de escritórios blindados, sabe? Trocas de mensagens de madrugada e reuniões de diretoria que acabam definindo o destino de milhões de reais. É o jogo que acontece antes do jogo, né? Perfeito, é bem por aí. O objetivo aqui é dissecar uma daquelas disputas de bastidores que expõe as engrenagens mais cruas do mercado do futebol brasileiro. E, envolvendo dois gigantes absolutos, Botafogo e Fluminense. Uma colisão direta. Sim. E o epicentro dessa colisão tem nome e sobrenome, mas no mercado ele atende apenas por Dantas. Ele é um zagueiro que tem sido a grande âncora defensiva do Novo Horizontino. E para estruturar essa nossa discussão de hoje, nós consolidamos uma série de reportagens e apurações muito precisas. Sim, materiais de jornalistas esportivos como a Bárbara Mendonça, o Marcelo Neves e também tem as informações da Aline Nastari. Exatamente. E quando a gente cruza essas fontes, o que elas revelam é que uma única negociação de transferência, ela funciona como um raio-x, sabe? Um raio-x perfeito da saúde de um clube. É. O caso do Dantas não é só sobre, contratar um defensor qualquer. É uma janela transparente para a gente observar filosofias de investimento, gestão de fluxo de caixa e até um certo desespero tático. Sem esquecer das táticas predatárias de mercado, claro. Muito bem. Vamos entender isso direito? Porque, à primeira vista, para quem acompanha as notícias de forma mais superficial, pode parecer apenas mais um leilão para um jogador em destaque. Mas as implicações estruturais dessa disputa vão muito além de simplesmente adicionar um nome a um elenco. Com certeza. É uma premissa válida, mas precisamos calibrar a lente de como enxergamos esse tipo de movimento no mercado. Não se trata de um leilão comum. O que difere esse caso dos outros, na sua visão? O que as apurações mostram é um choque direto entre diferentes modelos de governança esportiva. E tudo isso operando sob a tirania do relógio. O relógio sempre ele. Sim, porque no mercado de transferências, o tempo não é apenas um limitador. Ele é, na verdade, o principal precificador de qualquer ativo. Faz sentido. O tempo dita o preço. Exatamente. Quando a gente observa o comportamento do Botafogo e o ataque repentino do Fluminense, o que salta aos olhos não é apenas a quantia de dinheiro na mesa. É a urgência da coisa. Aquela pressão de fechar logo. Isso. A pressão temporal, ela desidrata completamente o planejamento a longo prazo. Ela força decisões executivas que, em um cenário de calmaria, talvez levassem meses para serem aprovadas. Essa questão do tempo nos leva diretamente à peça central desse nosso tabuleiro. As fontes são bem unânimes ao descrever quem é o Dantas, né? Sim, o perfil dele é muito claro. Para quem acompanha o cenário nacional, fica evidente que essas diretorias cariocas não estão brigando por uma promessa volátil, sabe? Aquele jogador que fez meia dúzia de bons jogos e sumiu. Longe disso, os relatórios indicam que o Dantas é uma revelação já consolidada. Titular absoluto do Novo Horizontino. E ele vem entregando consistência não apenas em um torneio de tiro curto. Ele tem um histórico de desempenho bem sólido nas últimas temporadas. E é aí que o calendário se torna a arma principal nessa negociação toda. O Novo Horizontino não está com a temporada encerrada. Nem planejando o ano que vem ainda, né? De jeito nenhum. O clube do interior paulista está, neste exato momento, nas vésperas de disputar uma semifinal de campeonato paulista, contra o Corinthians, marcada para o próximo sábado. É simplesmente o ápice esportivo da instituição no ano. O que é fascinante aqui é a forma brilhante como a diretoria do Novo Horizontino leu o mercado. Eles foram muito espertos. Foram. Sendo o elo teoricamente mais fraco financeiramente dessa corrente, eles utilizaram o próprio sucesso esportivo como um escudo contra esse assédio da capital carioca. A condição primária que eles impuseram foi genial. Sim, a exigência de que o atleta não sai antes do término da participação do time no Paulistão. Isso é uma aula de gestão de prioridades. Porque, muitas diretorias de clubes de menor orçamento cederiam imediatamente, né? Na primeira proposta milionária. Exato.
Ao ver aquelas cifras, eles acabariam desmontando o time na véspera de um jogo histórico. O Novo Horizontino fez exatamente o oposto. Eles ancoraram a negociação na sua própria agenda. Eles garantiram o pilar da defesa deles para o jogo contra o Corinthians. E, simultaneamente, mandaram um recado claro. Disseram ao mercado que quem dita as regras do cronograma são eles. É uma jogada que serve a dois propósitos simultâneos se a gente parar para pensar. Com certeza. Porque além de manter o jogador para o confronto mais crucial do ano, jogar uma semifinal de Paulistão contra um dos times de maior massa do país atua como uma vitrine de proporções continentais. Uma exposição gigantesca. Os olhares do mercado inteiro estarão voltados para essa partida no final de semana. E se o desempenho defensivo do Dantas for impecável no sábado, o poder de barganha do Novo Horizontino ganha um multiplicador natural. Eles criaram uma situação onde a exposição máxima joga inteiramente a favor do clube vendedor. É o cenário perfeito para eles. Sim, eles têm o controle total da narrativa agora. Mas avançando para os interessados, porque as reportagens deixam muito claro que o Botafogo é quem construiu a base dessa ponte, né? O Botafogo chegou primeiro. Sim. A diretoria alvinegra está em um estágio consideravelmente avançado. Eles já formalizaram propostas e já receberam as contrapropostas lá do interior paulista. Sim, o Botafogo fez todo o trabalho de base pesado, mas os números envolvidos exigem uma análise um pouco mais fria da nossa parte. Vamos aos valores, então. As fontes detalham valores na casa dos 3 milhões de dólares. O que na cotação atual bate ali em cerca de 15 milhões e 400 mil reais. E é importante ressaltar que isso é referente a 80% dos direitos econômicos do jogador. Tem esse detalhe dos 20% restantes. Exatamente. O primeiro ponto de atenção aqui é justamente a retenção dessa fatia. O Novo Horizontino sabe que está vendendo um ativo em plena valorização. Então, ao segurar esses 20%, eles garantem a famosa mais-valia. Isso. Eles lucram de novo em uma venda futura. E o segundo ponto é o montante em si. Desembolsar mais de 15 milhões de reais por um zagueiro no mercado interno é muito dinheiro. É um atestado de que as cifras do futebol brasileiro inflacionaram drasticamente nos últimos anos. E isso coloca uma pressão gigantesca de retorno sobre o próprio atleta, não acha? Sem dúvida. Ele já chega no clube com o peso de ser uma solução estrutural caríssima. Ele tem que dar resultado imediato. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O grande obstáculo. Sim, porque o Botafogo, no fim das contas, concordou com o valor. O clube carioca aceitou até mesmo a exigência de esperar o fim do Campeonato Paulista. Eles toparam respeitar o calendário do vendedor. Eles cederam em quase tudo. Mas existe um gargalo gigantesco travando as assinaturas. As apurações revelam que o Novo Horizontino fez uma exigência drástica no formato do negócio. O formato do pagamento. Exatamente. Eles querem o pagamento integral à vista. E essa demanda bate de frente com a doutrina financeira que a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do Botafogo, vem aplicando. Vai contra toda a política deles. A prática corporativa da instituição tem sido a de priorizar pagamentos parcelados, diluídos ao longo de meses ou anos, justamente para proteger o fluxo de caixa a curto e médio prazo. O que faz todo sentido do ponto de vista empresarial. Pois é, o Botafogo construiu todo o acordo, amarrou as pontas, mas agora está paralisado diante dessa exigência de liquidez imediata. E olha, essa paralisação não é um detalhe menor. Ela é o cerne de como uma SAF opera em comparação ao modelo associativo tradicional de clube de futebol. Como assim? Existe um mito recorrente entre quem acompanha futebol de que, por ter um proprietário bilionário, o clube possui um cofre infinito para saques imediatos. Aquela ideia do que o dono vai lá e simplesmente assina um cheque na hora. Exato. Mas a realidade corporativa passa muito longe disso. Todo o orçamento de uma estrutura como o da Eagle Football, que é a rede multiclubes do John Textor, é desenhado com base em projeções de fluxo de caixa global. Então tirar 15 milhões do nada não é tão simples. De jeito nenhum. Quando um clube exige 15 milhões e 400 mil reais à vista, isso significa retirar liquidez imediata que provavelmente estava alocada para outras operações estratégicas, ou até para a manutenção de outras franquias do grupo espalhadas pelo mundo. Perfeito. Aceitar o pagamento à vista não é apenas uma questão de ter o dinheiro na conta bancária do clube. É uma quebra de protocolo financeiro que desequilibra todo o planejamento anual da SAF.
Então não é uma decisão que o diretor de futebol pode tomar sozinho. Exatamente por isso a negociação escalou. Ela saiu das mãos dos diretores de futebol e foi parar diretamente na mesa do próprio Textor. E essa transferência de responsabilidade cria um compasso de espera agoniante para quem torce, né? A torcida vê as notícias de um desfecho feliz próximo, mas não entende a demora. E a demora é porque agora depende exclusivamente de uma canetada internacional nas próximas horas. A decisão passa a ser puramente de alocação de capital. E de gestão de risco por parte do acionista majoritário. Então, o que tudo isso significa para o mercado ao redor? Porque a inércia, mesmo que momentânea e justificada por responsabilidade financeira, ela gera oportunidades. O mercado não perdoa a hesitação. Não perdoa. Enquanto o Botafogo avalia o impacto desse desembolso à vista, o Fluminense não ficou observando o desenrolar das coisas de braços cruzados. Eles viram a janela de oportunidade se abrindo. As informações indicam que a diretoria tricolor identificou exatamente essa brecha temporal. Como dizem, um contrato redigido sem assinaturas ainda é apenas um pedaço de papel. E o Fluminense entrou na disputa de forma extremamente agressiva. Mudando totalmente a dinâmica. A grande questão é tentar entender a raiz dessa movimentação tão súbita e tão incisiva por parte do atual campeão da América. Por que agora? Por que o Dantas? A motivação dessa entrada agressiva não nasce de um planejamento de longo prazo meticuloso do Fluminense. Ela nasce de um trauma recente e muito específico. O campo ditando as regras de novo. Sim. As fontes nos dão a pista exata quando citam o desempenho recente da equipe. Há um recorte fatal apontado pelas reportagens que cruzamos. O Fluminense sofreu 2 gols do Palmeiras em um intervalo de apenas 12 minutos. Aquilo foi um baque. Expôs falhas grotescas e um volume altíssimo de erros defensivos. É fundamental a gente entender a psicologia de um departamento de futebol após um colapso tático desse nível. O clima pesa muito internamente. Levar 2 gols em 12 minutos contra uma equipe da elite do futebol sul-americano não apenas custa pontos na tabela, destrói a confiança do sistema defensivo e envia um sinal de alerta vermelho. Tanto para as arquibancadas quanto para a alta cúpula do clube. Exato. A urgência do Fluminense no mercado é, na verdade, uma resposta direta a esse apagão. A necessidade deixou de ser uma avaliação técnica normal e passou a ser tratada como um controle de danos imediato. Essa conexão entre o campo e o escritório é brilhante. O colapso defensivo do jogo de domingo, na prática, ele vira o orçamento de segunda-feira de manhã. É a reação em cadeia perfeita do futebol brasileiro. E a estratégia do Fluminense, que foi revelada primeiramente pelas apurações da jornalista Aline Nastari, foi de uma precisão cirúrgica. Eles souberam onde atacar. Precisão cirúrgica no que diz respeito a explorar fraquezas e negociações alheias. O Clube das Laranjeiras formalizou a sua proposta e fez o que no mundo corporativo seria equivalente a uma oferta hostil de aquisição. Eles não quiseram negociar do zero. Não, eles ignoraram a etapa de barganha, o Fluminense simplesmente aceitou todas as condições pré-estabelecidas pelo Novo Horizontino, Concordaram com tudo de uma vez. concordaram em esperar o fim do Paulistão e se mostraram dispostos a contornar as barreiras financeiras que o rival alvinegro está tentando negociar. Ou seja, o pagamento à vista. Eles estão apostando alto na letargia do processo de aprovação do Botafogo para concretizar o que a gente no futebol brasileiro apelidou tão bem de dar um chapéu, né? Se conectarmos isso ao cenário maior da dinâmica de aquisições, o Fluminense aplicou uma tática de pressão máxima. Pressão não apenas sobre o Novo Horizontino. Principalmente sobre o Botafogo. Pensa bem, quando um segundo interessado entra em uma negociação aceitando integralmente os termos originais do vendedor, Ele vira o jogo. instantaneamente ele anula o poder de barganha do primeiro comprador. O Novo Horizontino perde absolutamente qualquer incentivo para flexibilizar a exigência do pagamento à vista para o Botafogo. Porque eles pensam, pô, por que eu vou facilitar para o Botafogo se o Fluminense me paga do jeito que eu quero? Exatamente. Agora eles têm uma segunda opção super viável e disposta a jogar pelas regras deles. O xadrez virou completamente a favor da equipe do interior paulista. Que agora senta na cadeira de quem apenas observa a concorrência inflacionar a urgência da operação. Que posição confortável para o Novo Horizontino. O melhor cenário possível para quem está vendendo. O conceito é muito claro.
Em um cenário onde existe apenas um interessado, as rodadas de negociação podem durar semanas. São aquelas discussões infindáveis sobre parcelamentos, gatilhos de produtividade e bônus. Mas no momento em que um concorrente direto aparece aceitando as exigências, o relógio acelera de forma brutal. E o Botafogo se encontra numa posição extremamente desconfortável agora. Ele está esmagado entre a rigidez do seu próprio modelo de negócios, que exige essa responsabilidade no fluxo de caixa, e a pressão sufocante do ambiente do futebol. Porque o escrutínio público é imediato nessas horas. É quase cruel. Imagina perder um jogador que foi mapeado e negociado durante semanas para um rival direto do mesmo estado e simplesmente por uma divergência na forma de pagamento. O torcedor não quer saber de fluxo de caixa global. Não mesmo. É um revés que tem um custo político e de imagem altíssimo para qualquer gestão. Teste de fogo para a maturidade da gestão da SAF do Botafogo. A diretoria alvinegra precisa equilibrar o risco de descapitalizar o caixa de forma não planejada, O que a Eagle Football não gosta de fazer. contra o custo de oportunidade terrível de ver o alvo principal reforçar a defesa de um concorrente local. E ainda ter que enfrentar a ira da própria torcida. O Fluminense, ao agir impulsionado pela urgência de suas próprias fragilidades táticas recentes, inseriu um elemento de irracionalidade calculada no processo. Uma irracionalidade calculada, bela definição. Eles sabem que o Botafogo quer o jogador, mas também sabem que a aprovação corporativa do outro lado é muito mais lenta. O leilão que se formou não inflaciona necessariamente o preço do atleta em dólares neste exato momento. Mas inflaciona o custo de decisão. Exato. Cada hora que passa sem a assinatura do Textor, a probabilidade do Fluminense atravessar o negócio e levar o jogador aumenta consideravelmente. Isso nos traz a uma visão consolidada de todas essas peças em movimento que nós discutimos até aqui, sempre com base nas apurações precisas desses jornalistas. É um tabuleiro complexo. De um lado, nós temos o objeto de desejo, Dantas. Um zagueiro sólido, em viés de alta, pronto para a vitrine de uma semifinal de Paulistão contra o Corinthians. E do outro lado, no controle absoluto da narrativa, o Novo Horizontino. Demonstrando uma frieza exemplar ao proteger seus interesses esportivos e totalmente inflexível na cobrança financeira à vista. E no papel de comprador original, o Botafogo. Travado pela própria responsabilidade fiscal de sua SAF e dependendo da liberação de liquidez imediata por parte do John Textor para não perder semanas de trabalho de prospecção. E agindo nas sombras, com uma rapidez letal, o Fluminense. Motivado por um apagão defensivo alarmante contra o Palmeiras e disposto a usar essa hesitação burocrática do rival para aplicar um golpe de mestre no mercado de transferências. O famoso chapéu. No fundo, a anatomia de um clássico travado inteiramente nos bastidores corporativos. E o que esse mergulho nas entranhas da negociação demonstra de forma inequívoca para quem nos acompanha é que o planejamento de um elenco vencedor requer muito mais do que capacidade de observação técnica. Ou um balanço financeiro positivo no final do ano, né? Sim, requer agilidade institucional e leitura de cenário rápida. O futebol brasileiro de elite não permite mais processos decisórios arrastados. Um atraso na documentação? Ou uma hesitação na aprovação de um fluxo de caixa. Isso pode alterar o destino de uma temporada inteira. Não apenas privando uma equipe de um talento que era super necessário, mas entregando esse exato talento nas mãos de quem vai competir pelos mesmos títulos. O valor das informações detalhadas que nós cruzamos hoje reside em entender que a vitória ou a derrota começam a ser desenhadas muito antes do apito do árbitro. Começam exatamente nesses escritórios e nessas reuniões de emergência que a gente descreveu. Sem dúvida. E é fascinante pensar que, enquanto todas essas reuniões corporativas acontecem a portas fechadas, há um cronograma esportivo real correndo em paralelo, e ele está prestes a colidir com essas planilhas financeiras. Tudo o que analisamos é baseado no status quo do mercado nesta exata semana. Com valores e condições que estão colocadas na mesa de hoje. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja o grande ponto cego de todas essas diretorias envolvidas no momento. Qual seria esse ponto cego? Estamos assumindo que as variáveis estão travadas, mas o futebol detesta o estático. O Dantas vai calçar as chuteiras neste sábado. E vai entrar em campo para uma semifinal de eliminação simples contra o Corinthians. E a provocação que fica para a nossa audiência analisar é: o que acontece se o imprevisível ocorrer no final de semana?
Imagine um cenário onde esse zagueiro faça a partida da vida dele Neutralizando completamente o ataque do adversário. e classificando o Novo Horizontino para uma final histórica. O impacto de uma atuação monumental transmitida para o país inteiro muda a percepção de valor instantaneamente. O preço dispara. Exato. Será que a diretoria do interior paulista, vendo seu grande ativo virar a manchete principal do Domingo Esportivo, manteria o acordo verbal de 15 milhões de reais? É uma excelente pergunta. Ou será que essa exibição de gala poderia rasgar todos os papéis atuais e transformar a disputa corporativa entre Botafogo e Fluminense em uma corrida insustentável de cifras inflacionadas? As regras de hoje podem não valer absolutamente nada na segunda-feira de manhã. Uma reflexão fantástica que mostra exatamente como o mercado do futebol é um organismo vivo e extremamente reativo. No final das contas, o gramado ainda tem a palavra final sobre os escritórios blindados. Sempre tem. Agradecemos imensamente a companhia de toda a nossa audiência neste mergulho profundo pelas estratégias, pelas cifras e pelas urgências do mercado de transferências brasileiro. Foi ótimo dissecar tudo isso. Dissecações como essa nos lembram que acompanhar futebol é, no fundo, acompanhar um grande jogo de xadrez em tempo real, onde cada movimento fora de campo reverbera diretamente no placar. Continuem observando os detalhes e questionando os movimentos das diretorias, porque as decisões tomadas hoje moldarão os campeões de amanhã. Até a próxima análise.